pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo de Castro. Sabe o que é que eu mais gosto de todos os vídeos que tem nas redes sociais? É quando eu encontro um vídeo de um bolsonarista arrependido ou então realmente reconhecendo que foi enganado por Bolsonaro. Aqui descobrimos um vídeo que esse cara de fato aqui está pé da vida com o Bolsonaro. E com certeza ele realmente se decepcionou inúmeras vezes com o Bolsonaro. O maior mentiroso do Brasil, se duvidar do mundo, enganou uma população. Rapaz, como é que pode o Brasil acreditar que o Bolsonaro queria o bem desse país, que era contra o sistema? Essa figura aqui é centrão. Tá aí ele aqui falando para o Bolsonaro fugir, né, para o Bolsonaro fazer realmente de fato um sacrifício maior e que vai ser preso mesmo, e o filho também. Com certeza é bem o Carlos Bolsonaro que está se referindo, ou o próprio Eduardo Bolsonaro. Enfim, é a família Bolsonaro 171 que enganou o Brasil todo. E aqui é a prova de que a direita não aguenta mais o Bolsonaro. Eu vou deixar vocês com um vídeo aqui para vocês rirem à vontade desse bolsonarista aqui extremamente arrependido e ainda pedindo para o Bolsonaro fugir, como se ele tivesse coragem. O Bolsonaro está no país porque ele não tem coragem nem de enfrentar a nossa justiça, muito menos de fugir. Ele é um arregão. Sempre foi visto como arregão desde a época das Forças Armadas. Eu me despeço por aqui e curta agora o vídeo para vocês rirem. Bolsonarista arrependido e mandando Bolsonaro fugir. Se os seus erros tivessem ficado no seu mandato, muitas coisas teriam sido esquecidas. Até mesmo toda aquela confusão do dia 8 de janeiro de 2023. Por quê? Muitos iam acusar, outros iam argumentar, e você poderia sim sair como algumas pessoas passando pano para isso. O problema é que mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de você ter ido para os Estados Unidos, falado que sabia que iria acontecer alguma coisa, foi para os Estados Unidos, não avisou enfaticamente as pessoas que estavam nas portas dos quartéis. Mesmo depois de tudo isso, o que você faz? Você volta com a corda toda, fazendo um monte de acordo, apoiando Ricardo Nunes, apoiando Alcolumbre, Hugo Mota. Como você quer chegar em 2026 fazendo com que as pessoas que te deixaram, que te abandonaram, por não confiar mais em você, volte a confiar em você, Bolsonaro. E só mais esse vídeo aqui, ó, do professor Luiz Antônio, para vocês entenderem exatamente o que o Bolsonaro errou na sua gestão. Quando você assume um cargo e não entende de poder, a máquina vai te atropelar. Quer ver um exemplo? O ex-presidente do Brasil. Sim. Falou. Teve 7 de setembro, me deem uma carta em branco, recebeu a carta em branco. E o que aconteceu com ele? Por quê? Porque não entendia de poder. Fez até uma boa gestão na economia, fez até uma boa gestão na infraestrutura com Tarcísio, mas de poder ele não entendia. Certo? Então o cara tinha o apoio do povo maciço, 7 de setembro lá, ó, dando para ele carta em branco, e aconteceu o que aconteceu. O resultado do governo dele foi a esquerda voltar, o Lula presidente, o STF mandando no Brasil e a Lava Jato encerrada. E pelos frutos se conhece a árvore. Como ele disse, pelos frutos se conhece a árvore. Faltam menos de 18 meses para as eleições presidenciais do Brasil, e pelo andar da carruagem das coisas que estão acontecendo, eu não vejo grandes possibilidades do Bolsonaro concorrer. Pelo contrário, é mais fácil ele ser preso do que ele ficar elegível para 2026. Na minha visão, o que ele deveria fazer? Embora seja complicado, seja difícil, se ele realmente quer resgatar aquelas pessoas que deixaram de seguir, que deixaram de apoiar o Bolsonaro, se ele realmente quer resgatar essas pessoas, eu acho que a única saída é ele ser um revolucionário de verdade. E como seria mais ou menos isso? Por todas essas perseguições que ele está sofrendo no Brasil, ele tem que entender isso e, no meu ver, ele teria que tentar fugir do Brasil. De alguma forma, ele abandonaria esses corruptos, esses safados que estão do lado dele, inclusive Silas Malafaia. Tentaria fugir para a Argentina ou para o Paraguai, tentaria um asilo depois, um asilo político, talvez nos Estados Unidos, e de lá dos Estados Unidos, ele sentava o cacete, falava tudo o que aconteceu, por que ele fez todos esses acordos,
e deixava o pau torar para o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Porque se ele fizer isso, ele tem que ter consciência plena de que o pau vai torar para o Flávio Bolsonaro e para quem ficar da família dele aqui no Brasil. Então ele devia mandar a Michelle e a Laurinha já para os Estados Unidos, tentar fugir de alguma forma, falar pro Eduardo, pro Flávio e pro mais novo, ó, a gente é rico, você sabe que o Bolsonaro é rico, vamos todo mundo fugir para lá, de lá a gente forma uma base, ele vai resgatar muito do que ele perdeu fugindo. Então se ele fizer isso que eu tô falando, muitos vão falar o seguinte para ele: covarde, fugiu. Ele não tem que pensar assim. Covardia é se ele pudesse lutar de igual para igual e fugisse. Aqui não. A gente está num estado de exceção. A gente está numa ditadura. Ele não tem como lutar. Ele não tem como lutar agora. Ele até tinha quando ele era presidente. Mas como eu já disse, se fosse só o passado, as pessoas ainda estariam o apoiando. Mas não. É o presente de coisas erradas que ele está fazendo, que está fazendo cada dia mais as pessoas se afastarem dele. Como eu disse, para mim a única solução é ele dar uma de revolucionário, um malucão, sair do Brasil de alguma forma, pedir asilo na Argentina, o Milei vai dar, pedir asilo depois nos Estados Unidos, se ele quisesse, o Trump vai dar, e de lá ele tentar articular uma direita com a visão que o Olavo de Carvalho sempre avisou e pediu para ele fazer e que ele nunca fez. Para mim, essa é a única chance do Bolsonaro resgatar a confiança das pessoas novamente. Estando aqui no Brasil, eu não vejo chance nenhuma. Ele teria que fazer um sacrifício pessoal. Talvez em um sacrifício pessoal ele resgataria essas pessoas. Caso contrário, provavelmente ele vai ficar inelegível e talvez até ser preso e seu filho preso também.